A graça e a paz, meus irmãos. Só vou aguardar uns minutinhos até que todos entrem aí na live. Estamos aí mais um dia ativando a nossa fé no Senhor. Glória a Deus. Estou aguardando aí os irmãos entrar. Hoje o Senhor preparou uma palavra poderosa para nós. Ativa aí o teu espírito. Entre em sintonia com o Senhor, começa a ficar em espírito de oração, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo hoje, em nome de Jesus. Como o Senhor falou comigo hoje, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração também, em nome de Jesus. Aleluia. 21 dias ativando a nossa fé em Cristo Jesus. Estamos em campanha, né? Estamos aí em jejum, matando a nossa carne para vivificar o nosso espírito. E o Senhor tem ativado a nossa fé nesses dias. E hoje não será diferente. O Senhor vai ativar a tua fé também aí, aonde você está. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nesta noite. Então abra teu coração agora neste momento, fale com o Senhor da maneira que você sabe conversar com Ele. Ore ao Senhor, amém? Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua poderosa presença. Pai querido, eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero declarar que eu sou filha amada do Pai. Senhor Jesus, eu quero, Deus, te pedir nesta noite. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Me capacita, me dá discernimento. Me dá sabedoria, palavra de conhecimento, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és o pregador por excelência nesta noite. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, abre a tua Bíblia aí, sem mais delongas, sem mais demora. Abre a tua Bíblia aí comigo em Mateus 14, nós vamos ler do versículo 22 até, do 22, Mateus 14, versículo 22 até o 33, tá bom? Então, eu gostaria que você que está aí com a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia no celular, ou até mesmo uma Bíblia aí impressa, você acompanhe essa palavra juntamente comigo, para que você venha entender no decorrer dessa palavra, o que o Senhor quer falar com você através da palavra dele, amém? Entendemos que a Bíblia é nossa fonte de regra e prática. Nós seguimos a Bíblia num todo, para o homem todo. Então nós pregamos de Gênesis a Apocalipse, amém? Então abra a tua Bíblia aí em Mateus 14, vamos ler a partir do versículo 22 até o 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muito estádio da terra, né? Ou muito distante da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo.
andar sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, e dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, essa palavra, ela tem 7 pontos. Então, ela é um pouquinho demorada. Nós estamos fazendo aí uma reflexão todos os dias, às 19 horas. Né? Então, estamos fazendo ali palavras de 30, o mais tardar 40 minutos. Se eu passar um pouquinho de 40 minutos, eu peço que os irmãos me perdoem, porque é um pouquinho, tem bastante pontos e eu gostaria de ministrar todos os pontos, porque vai te trazer revelação ao teu espírito, vai te trazer revelação à tua vida hoje. Então, eu te peço um pouco de paciência, para que deixar o Espírito Santo de Deus fluir aí na tua vida, fluir no teu espírito e trazer sobre ti revelação em Deus. E essa palavra na qual nós lemos agora, ali em Mateus 14, do 22 ao 33, é uma palavra maravilhosa. É uma palavra, queridos, muito especial. Por quê? Porque retrata o momento do ministério de Jesus, em que ele levou os seus discípulos a um nível maior de fé. Né? Então, na verdade, todas as ações que Jesus ele usava, todas as ações de Jesus era didática. Jesus, muitas das vezes, ali nos 4 evangelhos, o Senhor falou com o seu povo através de parábolas, né? Através de histórias, o Senhor ensinava o seu povo ali. E hoje, essa história muito especial, o Senhor, ele quer falar conosco, porque ele levou os seus discípulos um nível maior de fé, um nível maior de experiência, levou aos seus discípulos a um patamar acima. E o Senhor quer fazer isso conosco hoje também, em nome de Jesus. Então, todas as ações de Jesus, como eu disse, eram ações didáticas, né? Eram ações que ensinava as pessoas. Jesus era um mestre, então ele ensinava ali as pessoas. Tudo que ele fazia propositadamente, como que eu posso falar? Com o objetivo de ensinar os seus discípulos. Então, tudo que ele fazia, não fazia por acaso, ele fazia com o propósito de ensinar os seus discípulos ali. Então, Jesus, ele queria levar as pessoas, os seus discípulos, a viver um nível maior de fé. Assim como ele quer que hoje eu e você tenham um nível maior de fé. E esse texto ele começa dizendo que Jesus compeliu, que Jesus praticamente obrigou os seus discípulos a atravessar para o outro lado, né? Então, provavelmente, os discípulos queriam ficar do lado de cá. E que representa. Por que os discípulos queriam ficar do lado de cá? Porque o lado de cá, amados, representava o quê? Uma zona de conforto, não é verdade? Então, ficar do lado de cá representava ali uma zona de conforto. E Jesus queria levar eles a ter um nível de experiência de fé. Né? Então, era um momento de transição, de mudança, de nível espiritual maior. O Senhor queria levá-los a experiências ainda maiores. E você? Você quer viver experiências maiores em Deus? Você quer viver um nível maior espiritualmente em Deus? Assim como os discípulos, nós também precisamos avançar em fé. Então, por que nós estamos aí todo dia trazendo uma palavra de fé para a tua vida? Porque nós queremos e eu também quero experimentar esse nível maior de fé. Então, precisamos ativar nossa fé que há dentro de nós para garantir as nossas
conquistas. Então você precisa ativar a tua fé para você chegar a conquistar, porque só através da fé, amados, porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera acontecer. E, portanto, hoje eu quero compartilhar com você sobre 7 maneiras de ativar a sua fé para conquistas. Então, você vai experimentar hoje 7 maneiras para ativar a sua fé e você adquirir conquista, né, na sua vida. Então, a primeira maneira de você ativar a tua fé, você precisa ousar. Então, ouse acreditar na palavra do Senhor. Você precisa acreditar que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Então, você precisa ter essa verdade dentro de você, que a palavra do Senhor, ela é eficaz. Olha que diz lá o verso 25 ao 29. Todos os discípulos ficaram aterrorizados com a presença de Jesus andando sobre as águas. Por volta ali das 3 da tarde, né? Por volta ali das 3 da manhã. E Pedro foi o único que pediu para ter com o mestre, né? Ele fala assim: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Então, você pode até falar qualquer coisa a respeito de Pedro. Você pode ter uma perspectiva a respeito de Pedro. Mas ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que teve coragem de acreditar, né, na palavra do Senhor. E porque Pedro saiu do barco? Mas será por que Pedro saiu do barco? Mas porque eu acredito que foi porque ele ele quis acreditar na palavra do Senhor, porque ele teve a palavra do Senhor dentro dele. Se não, observe o verso 19 que diz lá: e ele disse, o Senhor disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, olha só, Pedro, ele Pedro só saiu do barco porque ele ousou acreditar na palavra do Senhor. Da mesma forma, ele só afundou quando deixou de crer na palavra do Senhor. Ele só começou a afundar ali quando ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para o vento. Então, quando nós tiramos nossos olhos do alvo, que é o Senhor, quando nós tiramos nossos olhos do Senhor, nós começamos a olhar para as nossas circunstâncias, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E hoje, o Senhor te chama a você olhar para o alvo, a você olhar para o Senhor, ter o seu olhar diretamente para com Ele. Né? Então, nós precisamos ousar, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos entender que é a palavra do Senhor nutre o teu espírito, a palavra do Senhor faz você ter intimidade com o Senhor, faz você conhecer o Senhor verdadeiramente. Então, nós precisamos ousar, crer mais na palavra de Deus. Nós estamos envolvidos em uma obra espiritual. E a igreja, queridos, tem a bênção do Senhor. A igreja é um projeto feito para dar certo. Né? Por quê? Porque está debaixo da vontade de Deus. A igreja nasceu lá em Mateus 16 e foi inaugurada lá no livro de Atos 2. Então, foi inaugurada com a promessa de vitória, de expansão, de multiplicação. Nós não estamos fazendo um experimento que pode ou não dar certo. A igreja já nasceu destinada a estabelecer o propósito, a conquistar. A igreja, ela foi destinada a dar certo. A igreja é algo que nasceu no coração de Deus. E você faz parte disso. Você faz parte deste mover. Você faz parte deste corpo. Aleluia. O Senhor conta com você, amados.
Olha o que diz Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma chave para você avançar em tempo de crise, meus irmãos, é você ter a convicção de que recebeu uma palavra do Senhor para fazer para que você venha fazer o que você está fazendo hoje, né? Então, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você crê que você tem a palavra de Deus aí para a sua vida? Você tem uma palavra de Deus, Deus para estar onde você está? Você tem uma palavra de Deus para fazer o que você está fazendo? Então, são perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos, né? Então, então, ande sobre essa palavra, porque Pedro andou sobre as águas. E ele andou sobre as águas porque ele recebeu o Senhor dentro dele. Ele acreditou no Senhor. E você? Você tem andado sobre as águas? Se o Senhor te chamar a andar sobre as águas, será que o seu nível de fé iria com Jesus? Então, são perguntas que nós deveríamos responder para nós mesmos. E o segundo tópico aqui, a segunda maneira de você receber uma fé para a conquista é visualize os seus sonhos. Então você precisa visualizar os seus sonhos. Coloque uma imagem de seus sonhos aí no seu coração. Começa a olhar os seus sonhos já acontecido. Então assim, se você não consegue enxergar o seu futuro, você não vai chegar lá. Então, eu já começo a imaginar onde eu vou estar daqui a 1 ano, aonde eu vou estar daqui a 2 anos, o que eu quero fazer daqui a 5 anos. Então, eu já começo a estabelecer sonhos no meu coração, porque eu entendo que sonho é um ponto de partida para me chegar em algum lugar. Então, quando eu sonho, eu já começo a liberar fé no meu espírito, eu começo a liberar fé no meu coração. Então, Pedro, ele enxergou-se andar com Jesus. Ele visualizou, vivenciando aquela experiência. O pastor Paul Young Cho afirma que em um dos seus livros que aquilo que você não consegue enxergar, você jamais irá conquistar. Então, aquilo que você não almeja, eu entendo sonho como um horizonte que aponta aonde eu quero chegar. Então, é como horizonte, amados. Então, se eu quero ir naquele alvo, eu tenho que já enxergar aquele alvo. Eu já tenho que enxergar lá do outro lado. Eu já tenho que enxergar fazendo aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero conquistar. Então, certa vez, vou contar uma história para você. Certa vez, um cachorro passeava distraidamente pelo caminho, perto da floresta. Quando viu uma lebre passar rapidamente de uma moita para outra, sentiu o seu cheiro, arrepiou-se e saiu correndo à procura de sua caça. E foi aquela correria, né? E ao ouvir os latidos, os cachorros da redondeza também se levantaram as orelhas, aguçaram o faro e começaram a procurar a presa. E saía o cachorro de todo o quintal, na maior barulheira, né? À frente, a lebre corria desesperadamente à procura de um esconderijo. Atrás, o cachorro que viu a lebre perseguia a sua caça com furor. Atrás dele, outro cachorro que vinha ver o que acontecia, outro mais e outros também. Então, todos curiosos à procura do motivo de tamanho alvoroço, né? E entravam pela mata. Então, eles entravam ali pela mata, passavam córrego, saltava pelas moitas, até que algum começou a desistir. Então, alguns começou a desistir ali, achou que não ia chegar até lá. Afinal, para que tanto esforço e tanta correria? E começaram a pensar, né? Mas o cachorro que viu a lebre
continuou implacavelmente a sua perseguição. Ele sentiu o cheiro, viu a caça, sentiu o efeito de sua presença, sabia que era real e não fruto da sua imaginação. Minutos depois, o cachorro voltou com a lebre na boca. Queridos, então quer dizer, muitas das vezes nós desistimos das coisas. Sabe por quê? Porque nós não sonhamos. Porque muitas das vezes você não consegue visualizar. Você não consegue olhar e visualizar o seu sonho, visualizar o que você quer. Então, muitas das vezes, você até começa alguma coisa que você sonha. Mas quando você não visualiza mais, você desiste. Você não vai até o fim. Só vai até o fim aqueles que já experimentam no Espírito, aqueles que sabem o que quer, aqueles que já vê as coisas acontecer, que já vê que já aconteceu sem ter acontecido. Aqueles que trazem à memória aquilo que dá esperança. Aquilo que traz, que acredita naquilo que não vê. Então, esses conseguem. Então, se você tem que ser igual a esse cachorro, você tem que visualizar. Então, quando você visualiza, você corre atrás daquilo que você quer, né? Então, o cachorro, ele voltou com a lebre na boca. Assim acontece conosco. Só que teve uma visão... Só que teve uma visão que persevera, amados. Então esse cachorro viu a lebre e os demais não viu o agito, só viu o alvoroço, falou, tem comida. Então eles começaram a correr atrás, mas só aquele que visualizou o alvo foi até o fim e trouxe. Então nós precisamos ser assim, amados. Nós precisamos ter uma visão, precisamos ter visão clara que Deus vai fazer em nossa vida. Você precisa olhar para a sua vida e crer que Deus já estabeleceu um propósito eterno sobre a tua vida, que Deus ele já traçou a tua história, que você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprir na tua vida. Você precisa estabelecer essa visão dentro de você. Então, se você não tem visão clara que Deus vai fazer em sua vida através da sua vida, você só vai ser tentado a querer conseguir algo. Mas se você tiver a visão, você vai conseguir o impossível em Deus. Então, você será tentada a pensar que seu ministério vai acabar, que a igreja, as portas vai fechar, né? Você não vai mais sobreviver em meio à crise. Então você tem que começar a acreditar e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Precisamos ter uma visão clara da obra de Deus. Precisamos, amados, entender o nosso chamado ministerial, que nós temos chamado ministerial e das promessas de Deus para a igreja também. Então, por isso, antes de fazer qualquer coisa, é preciso ter uma visão de Deus, ter uma visão de Deus para a tua vida. Você precisa ter a visão de Deus clara sobre a tua vida. Você precisa olhar também, amados, no espelho espiritual, ter uma identidade. O Senhor mudou a tua identidade. Você no mundo espiritual não é mais aquelas pessoas que as pessoas te chamavam. Hoje você tem um outro nome. Hoje você é príncipe, você é princesa do Senhor. Você é filho, você é filha amada do Senhor. Você tem uma nova identidade em Cristo. E hoje o Senhor quer te fazer sonhar os propósitos de Deus, sonhar com os sonhos de Deus, acreditar. Hoje o Senhor está liberando fé na tua vida. O Senhor está ativando a tua fé para conquistar, amados. E o terceiro ponto aqui é proclame seus alvos publicamente. Proclame. Eu sempre digo que quando você quer chamar alguém para ir na igreja, ou no encontro com Deus, ou você quer chamar para ir para um evento da igreja, você tem que mostrar entusiasmo. Você tem que mostrar que aquilo é bom, se aquilo é bom para você. Então, se eu chamo alguém para ir numa festa, e a festa é muito boa,
as pessoas vão ficar impactadas, vai querer ir, já visualiza a festa, já vai imaginar como que será a festa. Se eu chego e falo assim, olha, essa festa tem picanha, essa festa tem Coca-Cola, essa festa tem salgados bons, essa festa tem sorvete, essa festa tem isso, tem pessoas bacanas de conviver, você vai ficar assim, nossa, eu quero ir, como que é essa festa? Agora se eu chego pra você e falo assim, ai, sabe, eu vou numa festa, você quer ir comigo? Então, mas lá a carne é miolo de acém, o refrigerante que serve lá é aqueles lá que não tem, nem lembro o nome, xereta, Dolly, não sei nem qual é o nome. Não é assim um refrigerante de uma marca boa. E assim, as pessoas mais ou menos. Você vai querer ir na festa? Você não vai querer ir. Você só vai querer ir naquilo que te traz empolgação, naquilo que te traz motivação, aquilo que te massageia ali o seu coração. Então, te traz alegria. Então, aí você vai querer ir. Então, se você não fala com convicção, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Nós somos da fé e os da fé falam antes de acontecer. Então, antes de acontecer, você já tem que mostrar entusiasmo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos. Então, falar antes de acontecer é fé. Falar depois é apenas uma constatação. Então, quem crê de verdade, abre a boca, fala o que Deus vai fazer antes mesmo de acontecer. Quem espera acontecer para falar, ainda não vive no nível espiritual, vive no nível natural, apenas no nível da alma. Então, amados, nós precisamos de uma geração cheia de fé, que tem o DNA de Deus. Gente que abre a boca para falar com convicção das promessas de Deus. Que chama a existência clara, as coisas que não existem. Então você precisa trazer à existência aquelas coisas que não existem. Você precisa trazer à existência ao seu coração aquilo que te dá esperança. Então você precisa mudar, mas você precisa trazer à existência aquilo que não existe. Isso mostra fé. Isso é ativar a fé. E nós cremos que Deus vai fazer. Temos que abrir a nossa boca e proclamar o êxito do seu ministério, proclamar a abertura de sua célula, né? Proclamar os milagres de Deus acontecendo, proclamar um novo tempo em sua vida, um novo tempo na sua igreja, um novo tempo na sua liderança, um novo tempo na sua família. Você precisa proclamar, você precisa declarar as promessas do Senhor sobre a tua vida e aquilo que você quer. Em tempo que a mídia e as pessoas falam de perspectivas negativas, seja você uma boca profética para ativar o plano de Deus na terra. Seja uma boca profética, queridos, para proclamar, sabe, os planos de Deus aqui nessa terra. Não tenha sua boca negativa. Sabe, enquanto o mundo está falando de crise, você também está ali falando de crise. Enquanto o mundo está falando de morte, você está falando de morte. Pelo contrário, se o mundo está falando de crise, o mundo está falando de morte, você tem que ser boca de Deus aqui na terra e falar de vida, falar de esperança, falar que no tempo de crise é o tempo que Deus te dá oportunidades. Então você precisa ser diferente em Deus. Você precisa proclamar as boas novas, porque foi para isso que o Senhor Jesus te chamou, para que você venha proclamar as boas novas. E o quarto ponto aqui, a confissão posterior anula a confissão anterior. Então, mantemos firme a nossa confissão. Uma vez que você recebeu uma palavra de fé, não misture com a palavra de dúvida.
Mantenha a constância na fé através dos seus lábios. Em Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida, Ele cumpre, meus amados. É muito importante lembrar que essa confissão não é uma mera repetição de pensamentos ou de desejos do seu coração. Nossa palavra, de fato, não tem poder de mudar a realidade, mas a desejo do meu coração. Nossa palavra, de fato, não tem poder de mudar a realidade, mas portanto, a confissão que devemos guardar firme é a confissão da realidade espiritual. Então, assim, todos, quando você ouvir nos telejornais, estatística de crise, baseia-se na sua fé. Baseia-se a sua fé no noticiário que diz que todos sofrerão com a crise, mas confesse o Salmo 91 que diz assim: cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, enquanto muitos estão falando ali que terá crise, muitos estão falando ali que terá morte, muitos estão falando ali que terá desespero, você vai declarar: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, para que serve o Salmo 91? Para você deixar aberta lá na sua estante? Não. O Salmo 91, ele serve para você declarar essa promessa do Senhor sobre a tua vida. Então, declare, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Então, esse é um princípio que muitos ignoram, que quando você faz uma convicção de fé seguida de uma convicção de incredulidade, o resultado será o quê? Incredulidade. Então, e quem duvida não recebe nada do Senhor. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com Cristo, que aquilo que eu duvido eu não recebo. Mas aquilo que eu acredito, eu recebo. Então, nós precisamos entender isso. Não duvide daquilo que o Senhor te prometeu. Olha o que diz Tiago 1,6. Peça porém com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, a onda do mar começa grande, mas quando chega na praia, é só espuma, né? Então, por isso, é importante manter firme na nossa confissão. Porque se você falar que vai acontecer primeiro e depois você falar que não vai, o que vai acontecer na sua vida é o que você falou por último. Porque é o que vai prevalecer, é o que você falou por último, que não vai acontecer. Porque muitas das vezes nós somos assim, nós até temos fé, até acreditamos que vai acontecer, mas daqui a pouco você começa a duvidar, começa a falar: será? Não sei, ai, não tá chegando a bênção, tá demorando. Então ali você tá começando a colocar dúvida. Então, isso vai anulando a tua fé que você no começo tinha. Então, para ativar a nossa fé, você tem que acreditar. Acreditar até que a vitória chegue. Acreditar até que a conquista chegue aí na tua vida. Provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida está no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, em tempos de crise, a palavra que vão sair dos seus lábios, quando você estiver diante do povo, pode gerar vida ou pode gerar morte no teu ministério. E a quinta tópico aqui: você sempre atrai aquilo que você acredita. E você sempre atrai, queridos, aquilo que você acredita. Como a gente sabe no que é que uma pessoa acredita?
Então, como que a gente sabe naquilo que a outra pessoa acredita, ou aquilo, né, que pessoas acreditam? É só observar as suas palavras. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu não sei se isso é um defeito ou se isso é qualidade. Mas eu sou muito observadora. Eu sou observadora em mensagens. Eu sou observadora quando eu estou conversando, olhando nos olhos. Eu sou muito observadora, então através da palavra das pessoas, eu sei mais ou menos no que ela acredita, aonde está a fé dela, no que ela almeja conquistar. Então, é só você olhar a palavra da pessoa que você vai ver no que ela acredita. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de fé, quando você abrir a sua boca, sairão palavras de fé. Mas se o seu coração estiver cheio de incredulidade, quando você abrir a sua boca, só vai sair palavras de incredulidade. Então, a boca fala de acordo com o coração. Então, se eu sou uma pessoa que eu falo, eu sempre falo, eu penso coisas pessimista, minhas palavras vão ser sempre palavras pessimistas, nunca vai ser palavras otimistas, palavra de confiança. Vai ter sempre palavras incrédulas. Então é só nós observarmos isso. E aquilo que você fala continuamente será exatamente o que você experimenta em sua vida. Pergunte às pessoas que compraram o seu primeiro carro. O que elas vão falar? Eu vou comprar um Meriva, né? O meu primeiro carro foi um Palio. Então, eu sempre, quando eu via um Palio, eu achava Palio bonito. O meu cunhado tinha um Palio, e aí eu achava bonito. Até que ele quis desfazer do Palio, e aí eu e meu esposo compramos o Palio dele. E aí, um certo dia, eu via Merivas na rua. E eu achava tão bonito o Meriva, achava um carro grande, espaçoso. E eu sempre, como eu gostava do Meriva, toda vez que eu saía de carro ou de ônibus, ou meu esposo sempre teve moto, assim, eu saía de moto com ele, eu via Meriva. E um certo dia, quando eu fui trocar o carro, quando eu vendi o meu Palio, que eu quis comprar um novo carro, quando eu cheguei na concessionária, que eu vi o Meriva, eu me encantei, meu coração se alegrou. E eu falei, esse vai ser o meu carro, eu quero esse carro. E eu comprei o carro que eu já estava sonhando, que eu já acreditava. Então eu comecei a declarar, o meu carro vai ser o Meriva. E eu consegui o carro. Quem fala isso, quem almeja algo, é aquilo que você vai ter. Então, olhe para a sua vida e veja o que você está vendo hoje. Veja o que você vê hoje na sua vida, né? Então, aqui. Então, veja o que você vê hoje na sua vida. Pergunte às pessoas que compraram aí alguma coisa, se elas também experimentaram disso. Se você falar, eu comprei um Meriva, então eu vou comprar um Meriva. Quem fala isso, que o carro que você acha que comprou, né, um Meriva branco, quem falava isso, que o carro que você acha que comprou, vai sempre dizer que eu conquistei aquilo que eu sonhei. Mas geralmente pessoas que não sonham, ela tem várias vontades, mas ela nunca consegue conquistar aquilo que de fato ela sonhava, porque era simplesmente uma vontade. Vontade, ela pode ser passageira. Vontade, você não corre atrás daquilo. Você não desfruta, sabe? De já viver, usando aquilo que você almeja, desfrutando daquilo que você almeja. Você poderá constatar isso na experiência de muitas pessoas em relação a comprar um determinado carro, uma determinada casa. Você pode constatar isso em experiências de muitas pessoas, né? Então, enquanto elas não pensavam em comprar aquele carro, elas não percebiam aquela marca, aquele modelo. Então, quando eu não pensava em comprar o Meriva, eu
eu andava na rua, mas eu nem ficava vendo Meriva. Então, quando eu falo assim, ó, um carro, um Prisma é bonito. Então, toda vez que eu sair na rua, eu vou ficar vendo o Prisma. Parece que toda hora ele vai passar nos meus olhos, o Prisma passando. Então, quando a gente gosta muito de coisa, é como se o Senhor mostrasse muito, mostrasse aos seus olhos aquilo, para que você não deixe de sonhar, para que você não deixe de acreditar que Ele pode trazer à existência aquilo que não existe na sua vida. Então, mas no dia que ela começar a falar, a comprar um determinado tipo de carro, a sonhar com a determinada coisa, todas as vezes que você sair na rua, que você passar, você vai ver centenas de vezes aquele carro, aquela casa, ou alguma coisa que você tem sonhado, né? Mas os seus olhos encontrarão facilidade, queridos, né? Para que você consiga alcançar aquilo que você almeja. E se você fica falando de crise, de dificuldade, de portas fechadas, de falta de recurso, tudo o que você tudo que você terá na sua vida. Se você é uma pessoa muito negativa na sua vida, você não vai conseguir conquistar nada. Porque você não vai ter alegria para desfrutar de quando vier coisas pequenas. Então você precisa começar a mudar o seu estilo de vida, mudar a sua vida, queridos. Então, dificuldades, portas fechadas, falta de recurso, tudo isso é o que você vai conquistar se você ficar falando sobre isso, né? Então, conta-se uma história de um homem que vivia à beira de uma estrada, sentado, né, aqui. Conta-se a história de um homem que vivia à beira de uma estrada vendendo cachorro quente. Presta atenção nessa história. Ele vivia à beira de uma estrada vendendo cachorro quente. Ele não tinha rádio, ele não tinha TV, nem lia jornal. Preocupava-se apenas em produzir e vender bons cachorro-quente. Então, ele prezava muito a qualidade do pão, ele sempre pegava o melhor pão para vender para os seus clientes. A salsicha era melhor, o atendimento ao cliente era um dos melhores, fazia com muito amor, né, aquilo tudo que ele fazia. Ele prezava muito a qualidade de tudo que ele fazia. E ele também sabia divulgar como ninguém. Então, ele gostava muito de divulgar os seus produtos. Colocava cartazes pela estrada, oferecia em voz alta ao povo para comprar. Quando alguém passava em frente à sua barraca, ele gritava: olha o cachorro quente especial. E ali, usando o seu melhor pão, a sua melhor salsicha, o negócio o negócio dele não podia ser diferente, né? Prosperava, só crescia. Ele começou a formar uma clientela assim muito grande, que conforme a clientela comia o pão, eles voltavam trazendo mais clientes. Eles divulgavam boca a boca o nível do cachorro quente que aquele homem vendia, né? E para resumir aqui, um dia o seu filho, já formado, né, fazia faculdade ali, e aí o seu filho seu filho chega para ele e começou a falar, né, pai, você não assiste TV? Você não assiste jornal? Você não tem visto o que fala a mídia, né? Você não tem visto? Tá falando que nós estamos vivendo um tempo de crise, pai. Tá falando que o Brasil, ó, vai cair. Tá falando que empresário aí vai perder muito. E o pai pensou: nossa, se meu filho, que é uma pessoa que estuda muito, que passou pela faculdade, que lê, que assiste jornal, tá falando nisso, ele resolveu acreditar naquelas palavras que o filho estava falando. Então, ele começou a ouvir, ele começou a ler, ele começou a buscar aquilo que o filho
estava falando. E com medo, aí ele começou a adquirir o que no coração dele? Medo. Medo. Olha, eu digo que o medo é uma raiz do mal. O medo só traz maldição na nossa vida, queridos. O medo faz a nossa imaginação ver coisas ruins, faz a nossa imaginação voar, assim, sabe? E para coisas ruins, nunca é para coisas boas. O medo nunca traz nada. E o medo, o desespero desse homem fez com que ele ficasse preocupado e ele começou a economizar, ele começou a procurar os pães mais baratos, o pão de péssima qualidade, a salsicha já não era muito boa, né? E tudo ali que ele estava vendendo já não estava, ele não divulgava mais, porque ele nem fé ele tinha mais, nem vontade de fazer, ele achava que ele ia falir. Então, cada dia que o tempo foi passando, ele foi definhando. Ele foi realmente, ele não conseguiu mais vender e ele foi falindo. Por quê? Porque ele acreditou numa palavra de maldição, que se o mundo estava em crise, ele também ia estar. Mas enquanto ele não estava olhando a mídia, enquanto ele não estava vendo TV, enquanto ele não estava lendo as palavras negativas, ele estava indo de vento em popa. Mas a partir do momento que ele deu ouvido a palavras negativas, ele afundou. E assim também é nós. Quando você começa a andar com pessoas negativas, pessoas que só ficam falando palavras negativas, a sua tendência é ser uma pessoa negativa. A sua tendência também é definhar. Se você anda com pessoas que não têm a sua mesma fé, a sua tendência é o quê? É sair também, é se esfriar, é igual o braseiro. Se você é um braseiro, tá misturado ali, você pega a sua brasa, você sai do meio do braseiro, você não tem mais fogo. Essa brasa fora do braseiro, ela vai ficar acesa? Ela vai apagar. Então, amados, ande com pessoas que vai fortalecer a tua fé. Ande com pessoas que vai ativar a tua fé. Não com pessoas que vai te matar. Não com pessoas que vai te definhar ao precipício. Então, decida hoje a andar, mas andar por fé e não por vista. Não acreditar no que a sociedade, no que o mundo, no que a mídia fala, mas acreditar nas promessas de Deus para a tua vida. As promessas de Deus, essa sim é a verdade que você tem que ter no seu coração, na sua mente todos os dias. Então, e ele fala, e ali na história ele diz: filho, você estava certo, olha só, meus negócios não vai mais bem. Tá tudo desmoronando, porque ele já trouxe aquela verdade, já trouxe aquela palavra negativa como uma verdade da vida dele. Não aceite isso. Tudo que é negativo você corre, jogue para fora. Aprenda a colocar a palavra do Senhor em cima daquilo que te traz, para que te traga esperança, para que te traga fé, em nome de Jesus. A mesma coisa, alguém já te falou, né? Na crise, uns choram, outros vendem lenço. Então, amados, posicione-se hoje. Posicione-se, né? E vamos vender lenços juntos, né? E não ficar chorando. Creia que nesse tempo de crise é o tempo de oportunidades para a tua vida. É no tempo de crise que o Senhor te dá oportunidade. Então não chore pela crise. Venda o lenço, que aí sim você vai ter vitórias. Vamos aproveitar esse momento para desafiar a fé do nosso povo a crer e a depender mais de Deus. Então nós precisamos ser boca de Deus para desafiar as pessoas a ter fé. E o 6º ponto aqui fala: a fé sem obra é morta. Então, se você diz que crê em algo, a sua obra deve ser coerente com aquilo que você diz crer, porque a fé não é emoção. A fé não é emoção, amados. A fé não é blá, blá, blá.
A fé é uma forte convicção. É uma forte convicção interna que é externada por nossas ações. Então, se você acredita que vai crescer, comece a preparar sua estrutura para receber mais gente. Porque a fé teórica não vai possuir obra. A fé teórica só vai produzir, só vai possuir obras mortas e uma fé morta. Olha o que diz em Tiago 2, 17, 18 e o 26. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu as obras te mostrarei a minha, e eu as obras te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, de acordo com Tiago, a evidência da fé são as obras. Portanto, deve haver uma coerência entre o que cremos, o que falamos e o que fazemos. Ou como Martim Lutero, ele costuma dizer lá no seu livro, em um dos livros que eu li do Martim Lutero, ele fala que ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse somente de você. Então, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse somente de você. Ou seja, se você está no meio de uma crise financeira, creia que todo o seu coração na provisão de Deus. Creia de todo o seu coração na provisão de Deus. Não fique parado. Ponha-se em movimento, comece a agir, faça levantamento ali da sua vida financeira. Começa a fazer controles e começa a desfrutar daquilo que o Senhor quer te dar. Comece a visualizar. É tempo de crise, que é tempo de oportunidade. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor diz na tua palavra que eu comerei o melhor dessa terra, que eu não vou mendigar o pão. Então, quando eu declaro a palavra, eu estou dizendo, incredulidade, dúvida na minha vida, não. Então, eu preciso declarar todos os dias. E o sétimo e último ponto, decida mudar de nível a sua fé. Mude a sua fé de nível hoje, queridos. Mude. Então, certa vez os discípulos pediram a Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Isso está em Lucas 17:15. Você pode crer, você pode crescer em fé, mas você precisa decidir operar um novo nível de fé. Isso significa que todos nós podemos crescer em fé. Todos nós podemos crescer em fé, todos nós podemos crescer em ousadia, todos nós podemos crescer em autoridade. Tem uma hora em que nossa vida, tem horas que em nossa vida que precisamos decidir mudar de nível da nossa fé e operar o nível em que Deus nos chamou para andar. Então, tem momentos, queridos, que você vai ter que subir, querendo ou não, um novo patamar. Você tem que sair daquele primeiro degrau e começar a subir novos degraus, para que você venha chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, você precisa mudar o seu nível de fé hoje. Mas eu vou mudar, obreira, na próxima campanha. Obreira, eu vou mudar, no ano que vem eu mudo. Não, amanhã. Não, o Senhor está te chamando a mudar o seu nível de fé hoje. Hoje é o dia de você mudar o seu nível de fé.
Você precisa decidir operar esse nível de fé. Isso significa que todos nós podemos crescer em fé, em ousadia e em autoridade. Tem uma hora em que nossa vida precisamos decidir isso. Nós precisamos não esperar que as pessoas venham nos chacoalhar. Nós precisamos tomar essa posição, mudar o nosso nível, subir a um degrau maior, né? Então a pior coisa que pode acontecer na vida cristã é quando uma fé não é coerente ou equivalente aos desafios que Deus está colocando diante de nós. Sabe? Que é um desafio que Deus está colocando diante de você. Como que eu posso andar? Como que eu posso saber que Deus está requerendo de mim uma fé mais forte, mais ousada, mais consistente? Como que eu posso saber disso? Avaliamos isso pelo tamanho do desafio que é colocado diante de nós. Então, tem situações na tua vida que você fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, mas por que isso agora? Será que essa dificuldade aí não é um desafio para você ativar a tua fé? Será que você não estava vivendo até hoje num nível bem raso em Deus? E Deus quer alargar tuas fronteiras? Será que o Senhor não quer aumentar o teu nível de fé hoje? Queridos, eu sempre ouço as pessoas falando assim: eu não peço paciência para Deus, porque o Senhor vai me dar situações para mim adquirir paciência. E quando eu ouço isso, eu falo, aí as pessoas falam assim: eu gosto de pedir sabedoria. E quando eu ouço isso, eu falo: você está errado, você está errada. Você tem que pedir paciência sim, se você precisa. E se Deus te der situações, você tem que passar por elas, porque elas são desafio e vai fazer você crescer, vai fazer você amadurecer, vai fazer você ficar forte, então vai fazer você adquirir a paciência. Mas se você corre dos desafios, como que você vai vencer? Como que você vai chegar naquilo que você quer, se for a paciência, não é verdade? Então a gente não pode correr das coisas que Deus prepara para nos ensinar, que Deus permite para nos ensinar. Então, existe uma fé para enfrentar, queridos, leão, outras para desafiar urso e outras fé para confrontar Golias. Então, é como um videogame. Quando você muda de fase, você adquire novas habilidades, você adquire mais força. Quando você muda de posição e opera com a fé antiga, aquela fé não sustenta o seu ministério, a sua liderança, os seus desafios de vida. Então, é como um jovem solteiro. Muitas das vezes, ele precisa da fé para ir numa pizzaria, sair com seus colegas, comprar um tênis de marca. Mas quando esse jovem, ele decide casar, quando esse jovem se casa, a fé dele já muda. Ele precisa ter fé para sustentar a sua família, para criar os seus filhos, para dar segurança à sua casa. Já muda. Então o nível de fé dele já é maior. Ele não tem mais aquele nível de fé simples. Já muda o seu nível de fé. Então, a fé que opera em você, quando você era líder em treinamento, fica obsoleta quando você se torna líder de célula. Então, a fé quando você é um líder de célula, ela fica obsoleta quando você se torna um discipulador. Então, a fé que você tinha para ser discipulador não é suficiente para desafios de um obreiro ou de um pastor. Então, a fé ela vai aumentando, queridos. Eu penso que muitos líderes bem-sucedidos numa igreja local, quando são colocados à frente de uma igreja, esbarra nesse problema. Por quê? Porque sua nova posição exige um nível maior de fé e ousadia, né? Não só fé, mas ousadia. E eles,
continua operando com uma fé obsoleta, anacrônicas e uma fé simples, né? Então, que funciona muito bem para um líder em treinamento, mas que não funciona bem, não funciona diante dos desafios que uma igreja local apresenta. Então, uma fé que funciona bem para receber de uma empresa no final do mês, mas que não funciona para gerar o seu próprio sustento, para pagar os salários dos outros. Esse é um dos motivos pelos quais muitos são enviados muitos que são enviados não prosperam na obra. Muitos que são enviados acham que a igreja ou que é enviado a fazer algo na igreja pensa que está tudo ali. E não é, você precisa ter um nível de fé muito grande. A vida de igreja, querido, requer de você um nível maior de fé. Você precisa sair desse raso. Você precisa sair, parar de ficar molhando ali só os seus pés, só o seu joelho, só ali a sua barriga. Você precisa começar a mergulhar no nível maior de fé. E hoje o Senhor está chamando eu e você para isso. Para mudar a nossa perspectiva. Se Deus te chamou para fazer parte de um ministério, o Senhor vai te dar as ferramentas necessárias. O Senhor vai te dar a fé necessária. Mas depende de você, amados. Depende de cada um de nós a deixar. Uma fé que funciona bem é aquela fé que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. A sua célula está ali pequena, com pouquinhas pessoas, a sua fé tem que ser maior. A sua fé já tem que ver ali 15 pessoas com data de multiplicação, já vendo as coisas acontecer. Se a sua fé está assim, meu Deus, quando passar todo esse isolamento social, quando passar essa pandemia, eu nem vou ter mais igreja, porque as pessoas já foi a metade pro mundo, as pessoas já desistiu do Senhor, ou as pessoas estão todas fracas, queridos, é isso que você vai ter. Mas se a sua fé é que depois que essa pandemia passar, eu sairei mais fortalecido, eu sairei com nível de fé maior, que eu serei, que 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, você vai avançar, você vai conquistar. Mas, amados, decida a viver esse nível de fé diferente, a viver esse nível de fé maior. Deus está chamando você para assumir uma nova postura hoje e abraçar desafios maiores. Quando Deus mudou você de posição, Ele colocou à disposição dons e capacitações novas sobre você. E você precisa posicionar-se para assumir uma nova postura diante de desafios que estão diante de você. Então, amados, decida hoje. Nós nunca conheceremos o nosso potencial, a menos que estejamos dispostos a andar sobre as águas, a sair do barco e confiar no Senhor. Momentos difíceis passam, pessoas de fé permanecem. Todos os momentos difíceis, amados, passam, é passageiro, mas somente a fé é eterna, somente a fé permanece. Então, seja qual for a sua situação ou sua circunstância, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode ajudá-lo a avançar espiritualmente. Se você estiver disposto a sair do barco para andar sobre as águas com o Senhor, creia que Deus pode mudar a sua posição, que Deus pode mudar a situação da sua vida, que você vai conquistar. Você tem convicção de que recebeu uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu ministério? Você recebeu uma palavra de Deus aí para a sua família, para a sua igreja?
Se você tem uma visão clara de onde Deus está levando você, será que você tem essa visão clara? Para onde Deus está te levando? O porquê você faz parte da família de Deus? O porquê você decidiu acreditar em Deus? O porquê você decidiu andar com o Senhor? Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Tenha essa visão clara de onde Deus quer te levar. Você está disposto a assumir um novo nível de fé e ousadia hoje? Responda para você. Você está disposto a mudar esse nível de fé, de ousadia hoje? Equivalente aos desafios que o Senhor tem proposto para a sua vida? Então levante-se, posicione-se hoje. Deus, Ele quer que você se posicione a viver esse nível de fé, a ativar a tua fé hoje. Porque muitos falam em fé, mas será que verdadeiramente vive por fé? Porque viver por fé não é viver por vista. Muitas vezes o teu olhar, a tua visão vai mostrar que não há luz no fundo do túnel, mas que tem um olhar por fé no fundo do túnel, lá onde você não consegue enxergar, você só vê escuridão, sabe? Lá onde você acha que não tem mais chance, você verá uma luz. E essa luz é Jesus. O Senhor hoje, Ele quer ativar o teu nível de fé, mas depende de você. Depende de você ativar o teu espírito. Depende de você nutrir o teu espírito com a palavra de Deus, com a oração, com o louvor, sabe? Levando boas novas, porque isso te traz sentimentos bons quando você ajuda o outro a seguir esse caminho de fé, quando você é um canal de bênção na vida do outro. Então isso faz com que você saia daquele nível mediano e começa a um nível maior de experiência com Deus. E hoje o Senhor está te chamando a viver um nível maior de experiência com Ele. Hoje o Senhor quer te levar a um nível maior de intimidade com o Senhor. Hoje o Senhor quer te levar a um novo patamar de fé, mas depende de você. Se você ficar colocando palavras negativas na sua mente, no seu coração, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, queridos. Nós precisamos ativar o nosso espírito. Nós precisamos ativar o nosso nível de fé hoje. E eu quero, diante de Deus, declarar para você que está assistindo, você que está entrando aí pela primeira vez nessa live, na qual estamos aí nesses dias ministrando palavras de fé, palavras que vai ativar o teu espírito. Pode ter certeza, você não vai perder de estar ouvindo. Sabe por quê? Porque você só vai ter a ganhar, porque nós ministramos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus, assim como a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável, queridos. Então, somente em Cristo nós desfrutamos o melhor. Somente em Cristo a nossa caminhada será de conquista. A Bíblia diz que não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Nós não seguimos nenhuma religião, nós seguimos Jesus. Nós cultuamos, nós celebramos na Igreja Batista Água Viva da Vila São José, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. E a palavra ser pregada precisa de pessoas que preguem e precisa de pessoas que ouçam. Então, se você está ouvindo hoje, começa aí a ativar o teu espírito. Peça para o Senhor, Senhor, ativa o meu espírito nessa noite. Ativa meu nível de fé. Senhor, eu quero aumentar o meu nível de fé. Eu quero falar palavras que tragam
paz no coração, palavra que traga verdade no coração das pessoas. Eu preciso, Senhor, que a minha boca traga boas novas, não palavras de maldição. Eu preciso, Senhor, sabe, acreditar, tomar posse da tua palavra. Eu preciso, Deus, nutrir o meu espírito com jejum, com oração, com leitura da tua palavra, com louvor, com busca em ti, em nome de Jesus. Feche teus olhos, queridos. Você que tem pedido de oração, coloque aí os seus pedidos de oração, que mais tarde nós estaremos aí orando pelos seus pedidos, um aos outros, né? Nós estaremos aí orando e declarando como igreja do Senhor, que você que está precisando de uma porta de emprego, você vai conquistar nesses dias de crise. Você que está precisando de uma restabilização da sua saúde, você que está precisando de cura, você que está precisando de milagre, você terá a sua cura, você terá o seu milagre nesses dias. E é hoje. A sua cura pode chegar hoje na sua vida, agora na sua vida, mas depende da tua fé. Eu tenho fé. Você tem fé que agora você pode levantar aí dessa cama? Você tem fé que essa dor de cabeça aí não é para morte? Essa dor de cabeça é para vida? Você tem fé que essa falta de ar é para vida, não é para morte? Você tem fé que as pessoas podem estar vivendo, até pessoas que não têm fé, um nível de crise muito grande, mas você que está em Cristo, você está vivendo um tempo de muitas oportunidades muito grande, em nome de Jesus. Então fecha teus olhos aí e vamos orar ao Senhor, agradecendo essa palavra, declarando a palavra dele, a promessa do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, quero colocar diante de ti, Senhor, todas as famílias representadas nessa live. Senhor, todas as famílias, desde, Senhor, as crianças, Senhor, os familiares. Pai, supre todas as necessidades. Eu quero profetizar na vida de cada família, Deus, a provisão completa em todas as áreas, na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, na área conjugal, Senhor. Pai, eu quero profetizar as tuas bênçãos. Pai, eu quero profetizar saúde, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles, Senhor, que está sem luz no fundo do túnel, que a partir de agora, Pai querido, o Senhor possa mostrar a luz, ó Deus. Pai querido, eu quero declarar também, ó Deus, sobre aqueles que estão frios espiritualmente, aqueles que estão desanimados, ó Deus, que o Senhor venha liberar no mundo espiritual, liberar sobre nós agora, sobre aqueles que precisam do renovo, da restauração. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama, Deus, a restituição. Tudo aquilo que Satanás roubou, Pai, eu declaro agora, em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai querido, obrigada por esta palavra maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela nossa Igreja Batista Água Viva. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pela vida do meu esposo, Senhor, o Felipe como obreiro, como anjo daquela igreja. Capacita ele cada dia mais. Libera, Deus, um nível maior de fé, para que ele possa olhar por fé e não por vista. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus amigos, sobre a vida, Senhor, dos meus vizinhos, sobre a vida, Senhor, dos meus familiares, um nível maior de fé, um nível maior de esperança, em nome de Jesus, para que todos venham conquistar o impossível em Deus, para que possamos tirar os nossos olhos do natural e viver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas nessa semana. Eu declaro novos cânticos, novos louvores, em nome de Jesus. Tá difícil? Louve.
Tá complicado? Louve. Tá triste? Louve. Tá feliz? Louve. Tá muito alegre? Louve. Louve. Ao invés de você colocar a palavra negativa aí na sua boca, começa a colocar louvores. Começa a cantar cânticos espirituais ao Senhor. Porque quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, nós alcançamos o coração de Deus. E não esqueça, a tua angústia, a tua tristeza, o teu medo, o teu desespero não alcança o coração de Deus. Mas a tua fé, a tua esperança, a tua paz alcança o coração de Deus. Então, fique conosco aí todos os dias. Amanhã, no domingo, o culto será às 18h30. Tá bom? Então amanhã às 18h30 teremos aí a nossa live com uma palavra poderosa vinda diretamente do trono de Deus para ativar mais uma vez a nossa fé no Senhor. Glória a Deus, queridos. Fizemos aí um pouco mais de 1 hora porque a palavra era um pouquinho maior, mas eu creio que aqueles que quer alcançar um nível maior, não se preocupou com o horário. Aqueles que quer viver o sobrenatural de Deus, com certeza ficou aí até o fim, porque sabe que coisas maiores vai acontecer, que a sua fé foi ativada hoje para você conquistar, em nome de Jesus. Fique na graça, fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Saudade, igreja amada. Fique com Deus aí. Aleluia.